boa tarde, alunos de administração e alunas de administração. Vamos hoje realizar a nossa aula de número 27, que vai tratar sobre equação exponencial. Antes de iniciar, vocês viram que eu postei o resultado, as notas da P5. Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Tem algo a perguntar sobre isso? Ninguém? Bem, a segunda informação é que a P6 foi postada hoje. Eu coloquei no grupo lá. Ela tem um peso, né, é toda de exponencial, e a parte de função exponencial, que foi a nossa aula passada, é a mais forte da prova. Eu diria que de função tem 4 questões, tá certo? 4 ou 5. Uma é de propriedades de potenciação, 5 de função, uma de equação exponencial e outra de inequação exponencial. A gente vai ver a equação hoje e vai ver inequação exponencial na próxima aula, tá? Sobre a P6, alguma dúvida? Algo a perguntar? Ainda não. Ainda não. A gente pode pensar em marcar uma aula, né? E você aceita propostas de dias. Qual dia que fica melhor para a gente marcar uma aula para a P6? Quarta ou sexta? Pode ser sexta? Sim, professor, eu acho que sexta fica melhor. Pronto. Então, sexta, 9 da manhã, tá bom? Tá ótimo. Sim, Pronto. Peço a Viliane para que na quinta-feira à noite ou na sexta pela manhã, antes da aula, cedinho, me lembre, tá? Que eu marquei essa aula para sexta, 9 horas. Tá bom? tá certo. Que mais? Na própria aula da sexta, se vocês quiserem, eu posso comentar o gabarito da P5, que a Ana Clara pediu para eu postar, eu postei, mas se alguém tem alguma dúvida e tem algo a perguntar, a gente pode tirar também na aula de sexta. Combinado, pessoal? Combinado. Tá certo. É a primeira vez, desde a P2, melhor dizendo, desde a P2 é a primeira prova que eu posto agora, sem estar com nenhuma dívida com vocês de correção de atividades. Concordam? Eu passei o final de semana inteiro corrigindo provas. Tá? Passei o final de semana inteiro corrigindo provas. Bem, é isso. Notas da P5 colocadas, P6 postada. Hoje, para a aula de hoje, era o vídeo 37, né? Conforme Juliet postou lá no grupo. E vai ser, essa nossa aula de hoje vai ser baseada no vídeo 37, tá? Então, quem assistiu ao vídeo 37, acho que vai ter muita facilidade hoje. E o que não entendeu vai ter condições de perguntar na aula, que essa é a ideia do material. A gente mostra o material antes, e você já pode chegar no momento síncrono e perguntar, ter dúvidas. Pessoal, posso iniciar a aula? Beleza? Pode. Então, vamos lá. Compartilhando a tela com vocês. Vocês estão vendo, pessoal? Sim. Eu sempre começo a nossa aula, quase sempre começo a nossa aula com o planejamento. Está aqui o nosso planejamento, a parte amarela já foi, estamos na parte verde. E aqui na parte verde estamos hoje aqui no dia 30 de agosto de 2021.
eu fiz uma ligeira mudança, né? Eu ia falar de aplicação de função exponencial e equação exponencial. Quer dizer, a equação exponencial era para a próxima aula, mas na verdade essa parte de aplicação pode ser bem curta, tá? Então não fazia sentido eu ficar uma aula inteira só com aplicação. Aí eu trouxe equação exponencial para cá, e assim que terminar a equação eu falo um pouquinho das aplicações da função exponencial. Próxima aula, quinta-feira, é inequação exponencial, que também na prova P6 tem uma questão de inequação exponencial. E essa vai ser a última aula de exponencial, né? Contemplando aqui 4 aulas referentes à exponenciação, né? Ao processo de exponenciação. E na segunda da semana que vem, a gente já começa logaritmo, tá? Está até escrito errado, introdução. Deixa eu corrigir aqui. Está escrito errado. Pronto. Introdução a logaritmo, tá? Então é isso, pessoal. Alguma pergunta sobre o planejamento? Sim. E para... Qual é a tarefa? Quando é que vocês entregam a P6? Qual é a data, pessoal? Dia 6. Juntamente com quem? Como a forma está no planejamento aqui. Juntamente com quem? O CAN. Com o CAN e com o relatório. É. É isso? Então, quem não começou ainda nada do CAN, ainda tem uma semana para fazer o CAN. Uma semana não é pouco, é muita coisa. Então, dá para detonar tranquilamente. Um aluno me fez uma pergunta sobre o CAN. Quem foi? Quem foi? Foi Stephanie, não foi, Stephanie? Stephanie está presente? Stephanie, na aula? Ela entrou na aula. Será que saiu? Stephanie, está me ouvindo? Ah, ela não quer falar. Eu vi que ela escrevia, que eu escrevi no chat. Bem, a pergunta de Stephanie foi a seguinte, para quem não sabe. Ela perguntou, professor, eu estou perto de finalizar o CAN. Se eu fizer outros assuntos, ganha pontuação extra? Qual foi a minha resposta para ela, pessoal? Adivinhem. Sim, ganha pontuação extra. Ela só precisa, pelas mensagens, informar para mim, professor, eu fiz tantos por cento de tal assunto. E aí eu vou dar pontuação extra para Stephanie ou qualquer aluno que fizer isso. Eu fui claro ou não? Pessoal, eu fui claro? Sim, professor. Beleza. Jóia. Então, vamos começar a nossa aula aqui. Bem, o que é que um objeto matemático deve ter para ser chamado de equação exponencial? Alguém poderia falar para mim? O que é que toda equação exponencial tem? Me ajudem? O que é que... Variável expoente. Exatamente. A palavra equação exige que tenha igualdade, né? A palavra equação exige que tenha igualdade e que tenha variável. Então, essa palavrinha aqui, equação, exige essas duas coisas. E a palavra exponencial exige que a variável esteja onde? No expoente. Toda vez que a variável tiver no expoente, tiver igualdade, eu vou ter uma equação exponencial. Então, pergunta. 2 elevado a 3 igual a 8. É uma equação, sim ou não? É equação ou não é, pessoal? Galera, alguém responde e se errar não tem problema nenhum. Não, porque não é?
Porque não tem Porque não variável tem no expoente. Não tem variável no expoente, exatamente. E esse segundo exemplo aqui é uma equação? Também não. Por que não? Não, porque não tem igualdade. Não tem igualdade. Porque não tem Perfeito. igualdade. Essa daqui é uma equação exponencial? Não. Não. Não, mas é equação, não é isso? Sim, é uma equação, É mas uma não é equação. Porque tem variável e tem igualdade, mas não é exponencial, porque a variável não está no expoente. Pessoal, isso aqui é uma equação? Sim ou não? Sim, Sim. E é exponencial? sim. E aqui, finalmente, só nesse último exemplo é que aparece uma equação exponencial. Alguém tem alguma pergunta sobre o objeto matemático chamado equação exponencial? Não, né? Então, beleza. Tentei apresentar o que é uma equação exponencial. Existem três métodos para resolver equação exponencial. O primeiro é o método que consiste em igualar. Opa! O método consiste em igualar as bases. O segundo método é o método que consiste em substituir a variável. Substituir a potência por uma variável. E o terceiro e último método consiste em usar logaritmo. Só que esse terceiro método eu não vou falar agora, porque obviamente vocês ainda não aprenderam o que é logaritmo, tá certo? Mas os métodos de resolver uma equação exponencial são esses três. Então, esse aqui é de longe o mais comum. Então vamos dar atenção para ele. Esse também acontece, só que é mais raro, né, em relação ao primeiro. Agora, mais comum dentre os casos que são cobrados em prova, mas na prática, o terceiro caso tenderia a ser o mais importante, porque é o caso mais geral. E nós vamos discutir como é que o caso mais geral é esse aí mais adiante, tá certo? Então vamos falar desse primeiro método aí, que consiste em igualar as bases. Temos aqui a nossa primeira equação exponencial. Eu pergunto a vocês, alguém poderia... Não, pergunto não, eu primeiro peço. Alguém poderia ler essa equação usando matematiquês? 2 elevado a x é igual a 8. Perfeito. Alguém poderia ler essa mesma equação usando português? Eu veria duas maneiras de falar usando português. A primeira é usando o conceito de potência e a segunda usando o conceito de multiplicação. Usando o conceito de potência, eu falaria o seguinte. Pessoal, 2 elevado a que número dá resultado 8? Não é essa a pergunta dessa equação não, pessoal? Sim. Essa é a pergunta dessa equação. Ou, usando multiplicação agora. Pessoal, o número 2 tem que ser multiplicado por ele mesmo. Quantas vezes para chegar em 8? Seria a segunda maneira de resolver essa equação. O que é que eu faço então agora aqui, pessoal? Qual é o meu desafio então? O que é que eu devo fazer?
Pegar o número 8 e fazer o que com ele? Fatorar. Fatorar. Ele é divisível por quanto? Ele é um 2. número par. Então, é divisível por quanto? Por 2. Por 2, vai dar 4. 4 é divisível por quanto? 2. Por 2. 2. E 4 divisível por 2 é 2. E, finalmente, 2 é divisível por quanto? Por 2. Por 2. Quando chega em 1, termina a fatoração. Então, eu acabo de descobrir que o número 8 é 2 elevado a 3. É alguma novidade para vocês? Não, né, pessoal? Então, o número 8 é 2 elevado a 3. O que é que nós temos agora nessa segunda linha? Do lado esquerdo da equação, eu tenho uma potência de base quanto? 2. E do lado direito, eu tenho uma potência de base quanto? De base quanto, pessoal? 2. 2 também. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de Igualar as bases. igualar as bases. Na hora que você igualar as bases, fica muito fácil. Por quê? Basta fazer o que agora? Basta fazer o que agora? Igualar os expoentes. Igualar os expoentes. Exatamente isso. No caso, o expoente da esquerda tem que ser obrigatoriamente igual, o expoente da esquerda é o x, ele tem que ser obrigatoriamente igual ao expoente da esquerda, da direita, que no caso é o 3. E com isso eu resolvo a equação, eu acho o valor de x. Quanto vale x? Quanto vale x, pessoal? 3. Quem é o conjunto de solução dessa equação, então? 3. É um conjunto unitário formado pelo elemento 3. Acabou. Então, essa é a ideia. É pegar um número, não interessa se ele é bonito, se ele é feio, se ele é grande ou se ele é pequeno, você fatora ele e tenta ver. Por exemplo, aqui. Como é que eu resolvo essa? Pego 128 e faço o quê? Fatora. Dividido por quanto? Dividido por quanto? É par, né? Por 2 vai sobrar quanto? Vai dar quanto o resultado, melhor dizendo? Até metade de 128, pessoal. Metade? Pessoal, quanto é metade de 128? 64, né? Aí também é par, dividido por 2 de novo. A metade de 64 vai dar 32. É par novamente, então eu divido por 2 mais uma vez. Vai dar metade de 32 é quanto? 16. Também é par, dividido por 2. Vai dar 8. Opa! E o 8 recai onde eu já sei, ó. O 8 vai dar 4. Vai dar 2. E aqui vai dar 1. Ou seja, o 2 aparece quantas vezes? Quantas? 7. Então, eu consegui o meu objetivo, sim ou não? Igualei as bases? Sim. Sim. Então, o que é que eu faço agora? Igual os Igualar os expoentes. expoentes. Igualo os expoentes. Então, x igual a 7 e acabou. Mais um exemplo. 3 elevado a x igual a 81. O que é que eu faço? Para resolver essa equação exponencial. Terceiro exemplo. Fatora. Fator 81. 81 é divisível por quanto, pessoal? É por 2? Como é que a gente sabe a regra de divisibilidade do 3? Rápido. Saber se o número é ou não divisível por 3.
Soma os dois números. Soma os dois algarismos. 8 mais 1 dá E se for 9. divisível Se por esse 3? resultado tem que ser o quê? Divisível por Divisível 3. por 3. Então, por exemplo, esse número gigantesco aqui, ó. 111 mil, ele é divisível por 3? Sim ou não? Sim. Sim, porque se eu faço 1 mais 1, mais 1, mais 0, mais 0, mais 0, dá quanto esse resultado? Dá 3. E 3 é divisível por 3. Então, eu tenho certeza que 111 mil é divisível por 3. Essa é uma regrinha bem rápida, bem simples de usar, né? Pronto, então vamos lá. Dividindo 81 por 3 vai dar quanto? Quanto, pessoal? 27. 27. 7. E a 27 é divisível por quanto agora? Por 3. Por 3 de novo, quanto é que vai dar? 9. 9, porque 9 vezes 3 dá 27. 9 é divisível por quanto? 3. Por 3. Aí vai dar 3. E finalmente 3 é divisível por 3, vai dar 1. Então ficou 3 elevado a quanto, pessoal? 4. 4. Consegui igualar as bases. O que é que eu faço agora? Igual aos expoentes. Igualo os expoentes. Então, x vale 4. O conjunto de solução dessa equação é formado pelo 4. Desse outro aqui foi formado pelo 7. Mais um exemplo. 10 elevado a x igual a 10 mil. A 10 mil não. Igual a 100 mil. E agora? O que eu faço? O que é que eu faço, pessoal? Fatora. Fatora o 100 mil. Ele é divisível por quanto? Por 10. Eu poderia dizer que era por 2. Só que se você for por 2, vai dar muito mais trabalho. Muito mais simples é sair dividindo por 10, já que a base do outro lado é 10. Se eu divido 100 mil por 10, vai dar quanto? Vai dar 10 mil, não é isso? Se eu divido por 10, vai dar o quê? Vai dar 1000, se eu divido por 10. Vai dar 100, se eu divido por 10, vai dar 10, se eu dividir 10 por 10, vai dar 1. Ou seja, 100 mil é 10 elevado a quanto, pessoal? É 10 elevado a quanto, pessoal? 5. 5. Precisava fazer isso aqui, eu tenho um jeito rápido de perceber que era 10 elevado a 5. Contar os zeros. Era só contar os zeros, exatamente, muito mais simples, hein? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 zeros, então o expoente é 5. Tem um jeito muito mais rápido. Conclusão, x vale quanto? 5. 5. Pronto, então primeiro bloco de equações exponenciais, fácil ou difícil até agora? Fácil ou difícil? Agora tá. Até agora tá fácil. Vamos lá. E agora, esse exemplo aqui. Alguém me ajuda? Vamos lá, pessoal? Fatório quem? Tanto o 8 quanto o 4. Fatora os dois. Qual é a fatoração do 8 que nós já fizemos hoje? 2 elevado a 3.
Só como quem está elevado a x é o 8, eu sou obrigado a botar o quê aqui? Um parêntese, né, pessoal? Concorda ou não? Quem está elevado a x é o 8, mas o 8 é 2 elevado a 3. Se eu não botasse o parênteses, quem estaria elevado a x seria o 3, e não 2 elevado a 3. E no lugar do 4, eu boto quanto, pessoal? Qual é a fatoração do 4, em termos de potência? 2 elevado a 2. Exatamente. Pessoal, agora no lado esquerdo da equação, eu posso usar uma propriedade de potenciação que nós aprendemos. Que propriedade é essa? Que propriedade é essa, pessoal? Potência De potência de de potência. potência. Qual é o número dessa propriedade lá, nas minhas propriedades, naquela aula de propriedades? Eu acho que foi a propriedade 3, não foi, pessoal? E o que é que manda fazer essa propriedade? Quando você tiver uma potência de potência, uma potência elevada a outra potência, o que é que eu devo fazer? Usando a propriedade 3. Conservar a Base. base, vou dar um exemplo aqui com números. 3 elevado a 5 elevado a 2. Eu conservo a base 3 e faço o que agora? Multiplica os expoentes. Multiplica os Isso, 5 vezes expoentes. 2 dá 10. Não é isso? Exatamente. Então, eu devo conservar a base e multiplicar os expoentes. Esse aqui foi só um exemplo. Vamos voltar para a nossa equação. Então, o que é que eu faço agora? Vai ficar quanto aqui, do lado esquerdo? 2 elevado a quanto? 3. A 3x. Eu multipliquei o expoente 3 pelo expoente x. E do lado direito, eu repito. Pessoal, eu consegui o objetivo? Sim ou não? As bases estão iguais agora, pessoal? Sim ou não? Sim. O que é que eu devo fazer então agora? Igualar os expoentes. Então, o expoente 3x da esquerda vai ser igualado ao expoente 2 da direita. E virou agora uma equação de quê? Primeiro grau. Primeiro grau. Grau. E como é que isola agora a variável? Como é que termina esse problema? X vale quanto? 2 dividido por 3. Exatamente. Conjunto de solução é formado pelo número 2/3. Em outras palavras, eu acabo de descobrir que 8 elevado a 2/3 dá quanto, pessoal? 4. Dá 4, exatamente isso. É isso que eu acabo de descobrir com essa equação. Vamos ver se alguém me ajuda mais aqui nessa próxima. Professor, uma dúvida. Pode perguntar. Então, sempre que o número que está com a variável como expoente for maior que o número que ele está igualado, você vai fatorar os dois? Não tem a ver com ser maior ou com ser menor. Tem a ver com o fato de poder fatorar. Sempre fatorem. Vou dar um exemplo aqui que não seja maior. Só para ir de encontro justamente ao que você perguntou, tá bom? Ó. Esse exemplo se enquadra agora no que você falou ou não? Sim, professor. O quadro que está elevado agora, a x, ele é menor, né? Do que o outro, né? Mas o que é que eu faço agora? Como é que eu resolvo esse problema aí? 27 elevado a x, 27 elevado a que número dá 81? Que número será esse? O que é que eu faço? Me ajudem? Nós já faturamos 81 hoje, né? Qual foi a faturação do 81? Gente, qual foi a faturação do 81 que nós fizemos hoje? Agora há pouco. 3 elevado a 4. 3 elevado a 4. Qual é a faturação do 27, pessoal? Para chegar no 81, a gente passou por ele, não foi não? 3 elevado a 3. Olha a fatoração aqui, ó. Para chegar no 81, eu passei pelo 27. Então, não é difícil perceber que o 27 é 3 elevado a 3. 3 elevado a 3, que tudo isso está elevado a quem, pessoal? A x.
O que é que eu faço agora no lado esquerdo da equação? Mantém a base e multiplica os expoentes. Faz a potência de potência, exatamente. E finalmente agora, consegui igualar as bases? Sim ou não? Sim. Sim. Já que eu igualei as bases, o que é que eu faço agora? Igual os expoentes. Ou seja, o que é que eu afirmo? Sem medo de ser feliz. Que o expoente 3x tem que ser igual ao expoente 4. 4. Então, x vale quanto? 4/3. 4/3, exatamente. Acabou. Então, é claro que nesse processo aqui de transformar, de igualar as bases, eu tenho que usar as propriedades de potenciação. E se eu não souber alguma daquelas propriedades de potenciação que eu ensinei na primeira aula, e que está no vídeo 34 e 35, nos vídeos 34 e 35, então é óbvio que você vai deixar de resolver a equação exponencial, porque você não sabe potenciação. Vamos dar um exemplo agora. 2 elevado a x igual a 0,5. Quanto vale x, pessoal? 2 elevado a que número vai dar 0,5? Alguém sabe? Ninguém? Ninguém? Então, vou ajudar vocês. 0,5 transformando para fração. A menos 1? Vai ficar menos 1. Essa é a resposta. Exatamente. Parabéns. Vamos chegar nesse menos 1. Transforma 0,5 em quem? Em fração. Como é que ficaria em fração? Gente, qual é a fração? Oi? Oi? 5/10. 5/10. Essa é a regra geral. 0,4 é 4/10. 0,3 é 3/10. 0,07 é 7/100. Essa regrinha que está lá no vídeo do Projeto Alicerce que fala de decimais. Né? A relação de decimais e fração. Quem não sabe fazer isso, vá assistir lá o vídeo de número 5 de decimais. 3 e 4 é fração e 5 é decimais. Mas essa fração aqui eu posso simplificar. Tem uma fração equivalente a ela, que eu posso escrever que dá o mesmo resultado que usando números menores. Eu posso simplificar o numerador e o denominador ambos por quanto aqui nessa equação, pessoal? Por 5. Por 5. E ao dividir por 5, vai gerar que fração? 1/2. Olha quem apareceu. O número 2, que aparece aqui, apareceu aqui. Qual o problema? Apareceu aonde? Apareceu embaixo, não foi? Só que tem uma propriedade que permite transformar o número 1/2 em potência. Porque 1/2 é... Porque 2 é 2 elevado a 1. Então tem uma propriedade que permite. Qual é? Que propriedade é essa, pessoal? Que está lá no vídeo 34. Dos negativos. Exatamente. Ou seja, um número A elevado a um número negativo sempre vai dar 1 sobre esse número A elevado agora ao expoente positivo. Se eu não estiver enganado, essa é a propriedade de número 9 das 12 que eu ensinei. Então, quer dizer que 1 sobre 2 elevado a 1 é o lado direito aqui dessa equação. Então, vai ser igual ao lado esquerdo. Vai virar quanto, então? 1 sobre 2 elevado a 1, pessoal? Me ajudem? Vai virar quanto? 2 elevado a menos 1. Exatamente isso. Então, o que é que eu posso afirmar? Que 2 elevado a x vai ser igual a 2 elevado a menos 1.
Pessoal, eu consegui igualar as bases? Sim ou não? Sim. Sim. O que é que eu faço agora? Igual os expoentes. Igualo os expoentes. Então, o expoente x da esquerda tem que ser igual ao expoente menos 1 da direita. E acabou. Então, dica, se o número for decimal, o que é que você faz, então, a partir de agora? Qualquer número decimal que eu der numa equação exponencial, o que é que vocês vão fazer? Transformar em fração. Transformar em fração. E depois tentar usar a propriedade 9, que é essa do expoente negativo. Se o numerador da fração for 1, fica tudo tranquilo. Por exemplo, vamos lá aqui. Professor, então o conjunto solução daquele exemplo é menos 1? Exatamente. O conjunto de solução dessa equação aqui é formado pelo número menos 1. Conjunto unitário de novo. E aqui, como é que eu faço essa? Vamos lá, pessoal. O lado esquerdo eu repito e o lado direito. Qual é a fração que você pode transformar o número decimal 0,001? Ou 1 milésimo para os mais íntimos? Que fração é, pessoal? 1 sobre 1000. 1 sobre 1000. Exatamente. Só que 1000 é 10 elevado a quanto? 3. E 1 sobre 10 elevado a 3 é igual a quanto? 10 elevado a menos 3. E com isso eu consegui igualar as bases. Mais uma vez. Base 10 aqui. Base 10 aqui. O que é que eu faço agora? Iguale os expoentes. Então, x vale quanto? Menos 3. 3. O conjunto de solução é formado pelo menos 3. Então, obviamente, as propriedades de decimais e fração, que eu tanto insisti para vocês, eu tanto insisto para vocês, que vocês têm que aprender, ela vai fazer falta agora, se você não souber usar. Mais um exemplo. É, 9 elevado a x igual a 0,333. Que número é esse que eu acabo de escrever, pessoal? É o quê? Dízimo. Dízimo. Dízima. Como é que eu vou resolver essa equação exponencial agora? Do lado esquerdo não faço nada e do lado direito? Transforma dízimo em quê? Transforma dízimo em quê, pessoal? Fração. Em fração. Quem vai estar no numerador? Três sobre 9. Quem vai estar no numerador é o 3, 3 né? sobre Porque é o 9. período, isso. E quem vai estar no denominador? O 9. O 9, porque é sempre 9. Nas dízimas é sempre 9. Mas se tiver um algarismo, se tiver 2 algarismos, vai ser 99. Se tiver 3 algarismos, o período, 999, assim por diante. Pronto, agora já melhorou bastante a minha vida. Por quê? Eu vou fatorar o 9, qual é a fatoração do 9? É 3 elevado a 2, não é isso? E 3 nonos, simplificando, vira quanto? Eu posso dividir em cima e embaixo por quanto, pessoal? 3. Por 3. Vai dar que fração? 1 1 terço. sobre 1 terço. Que propriedade eu uso do lado esquerdo? Conserva a base e multiplica os expoentes. Potência de potência, exatamente, o que você falou, é isso aí. E do lado direito, que propriedade eu vou usar? A 9.
a 9 de novo, que vai dar quanto? 3 elevado a... 3. Menos 1, né, pessoal? Menos. Então, aqui, deixar bem claro. Aqui foi a propriedade 3. E daqui para cá foi a propriedade 9. Veja como aquelas aulas 34 e 35 são importantes. Pronto, agora eu consegui meu objetivo. Qual? Igualei quem? As bases. Então, A base. agora, para terminar, o que é que eu faço? Igual aos expoentes. Igual Igual aos aos expoentes. expoentes. Expoente 2x tem que ser igual ao expoente menos 1. E agora termina o isolamento. X vale quanto? Menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2. Tá Menos bom. 1/2. Não fala 1/2, não. Quer dizer, 1/2, tá certo. Você tem razão. Não confundir com... Como é que você lê esse número aqui, pessoal? Ó. 1,5. 1,5. E como é que você lê essa fração aqui? 1/2. 1,5. Então, não confundir os dois. É só o E de diferença, ó. É muito fácil confundir. Eu mesmo confundi agora quando a aluna falou. Então, 1/2. Ou, para os íntimos, também 0,5, né? Também pode, né? Mais exemplos. Então, você vê, a propriedade 3 vai ser muito usada, a propriedade 9 vai ser usada, e também a propriedade 12. Qual é a propriedade 12, pessoal? A última. Aqui envolve o quê? Raiz quadrada, raízes. O que é que diz a propriedade 12? Que a gente tá lá no vídeo. O que é que diz a propriedade 12? O número A elevado a um expoente fracionário sempre vai se transformar em quê, pessoal? Uma raiz, o índice vai ser o denominador, e o radicando da raiz vai ser o número A elevado ao numerador, que é o B. Sempre. Aqui sempre funciona. No nosso caso aqui, quem é o A, quem é o B e quem é o C, por enquanto? Pessoal, no nosso exemplo aqui, quem é o A, quem é o B e quem é o C? Quem é o A, pessoal? 8. 8. Quem é o B? Expoente. Expoente do 8, quem é? 1. 1. E quem é o C? 2. 2. Pronto. Agora, do jeito daqui não é a melhor forma. Por quê? Porque o número, a base daqui é o número 2. Então, na verdade, seria interessante que eu transformasse esse 8 em um número 2. Como é que ficaria transformando esse 8 aí e fatorando esse número 8? Ficaria o quê? Raiz quadrada de quem? De 2 elevado a 3. Agora mudou. O A passou a ser 2, o B passou a ser 3 e o C, 2. Agora eu uso a propriedade 12. O que é que diz a propriedade 12? Eu posso transformar em raiz quadrada de 8 em quê? Me ajudem? Quem é o A? Quem é o A, pessoal? O 2. Então vai ficar quanto? Vai ficar, me ajudem? 2, que é o A, elevado a quanto? Elevado a quanto? 3 meios. 3 meios, exatamente. E com isso, pessoal, eu igualei as bases, sim ou não? Sim. Sim. O que é que eu faço agora? Igual aos expoentes. Então, x vai ser igual a 3 meios. Ou seja, eu acabo de descobrir que esse 3 meios é 1,5, né? Ou 1,5. Acabo de descobrir que 2 elevado a 1,5 é a raiz quadrada de 8, hein, pessoal? É o que eu acabo de descobrir, ó. Graças a essa inequação. Então, as campeãs de audiência, ou seja, as propriedades mais exigidas aqui
costumam ser a 3, a 9 e a 12. Que propriedade foi essa que eu usei então, pessoal? Qual foi aqui? Propriedade 12. Vamos ver mais um exemplo agora. Essa daqui. 2 vezes 5 elevado a x igual a 50. Como é que eu resolvo essa equação exponencial agora, pessoal? Primeiro passo. Primeiro passo, pessoal. O 2 está fazendo que operação com 5 elevado a x? Multiplicando. Ele pode passar para o outro lado da equação? Pode? Como é que ele passaria para o outro lado da equação? Dividindo. Dividindo. Ficaria 50 dividido por 2. Quanto é 50 dividido por 2? 25. É 25. Aí recaiu no caso que a gente conhece agora. Porque 25 é 5 elevado a quanto, pessoal? Dois. 25 é 5 elevado a quanto? Quanto, pessoal? 2, né? Conclusão, x vale quanto? Se eu igualei as bases, quanto vale x? Se eu igualei as bases, quanto vale x? 2. 2. Foi. X é igual a 2. Perfeito, exatamente isso. Então, quer dizer, tudo que a gente aprendeu de equação, mudar de lado, multiplicar por algum número, continua valendo. Vou dar um, teoricamente, aqui difícil. Ó, 0,25 elevado a x mais 1, raiz quadrada de 0,5. Concorda que esse é o exemplo, teoricamente, mais trabalhoso até agora ou não? O que é que eu faço com 0,25? Qual é a fração que vai dar origem a 0,25? 1/4. Exatamente. 0,25 é igual a 1/4. E eu tenho que usar parênteses obrigatoriamente. E o 0,5, que fração? 1 sobre 2. Não é isso? Só que 1/4, todo mundo concorda que 1/4 é 1/2. É 1 sobre 2 elevado a 2. Estou certo ou estou errado, pessoal? Certo. Tá certo. E usando a propriedade 9 aqui, esse 1/2 fica 2 elevado a menos 1, não é isso, pessoal? Concordam? Propriedade 9 daqui para cá. Vou usar a propriedade 9 agora de novo, ó, daqui para cá. 1 sobre 2 elevado a 2 vai dar quanto? 2 elevado a? 2 elevado a menos 2. Perfeito. Isso aí. E agora? Eu posso usar que propriedade daqui para cá? A 12. A 12. Que vai transformar em raiz. Como é que fica? 2 elevado a menos 1/2. Que propriedade eu uso agora na esquerda? Potência de potência. 3. Potência de potência. Conserva a base e multiplica o menos 2 pelo x mais 1. Menos 2 vezes x, fazendo distributivo, vai dar menos 2x. E menos 2 vezes mais 1 vai dar menos 2. Pessoal, consegui igualar as bases, sim ou não? Sim. Sim. Olha a base 2 aqui, olha a base 2 aqui. O que eu faço agora para terminar o problema?
igual ao expoente. O expoente da esquerda, menos 2x menos 2, tem que ser igual ao expoente da direita, menos meio. Pronto, agora é só terminar. Para esse cara ficar positivo, eu vou passar o 2x para o lado direito. Ó, esse cara veio para cá. E vou passar o menos meio para cá. Vai ficar mais meio. Então, a variável já ficou positiva. Quanto é que dá, pessoal? Menos 2 mais meio. O número menos 2 pode ser que fração, pessoal? Pode ser fração o quê? 4 sobre 2, não é isso? Concorda ou não, pessoal? 4 sobre 2 é 2, não? Para que eu fiz isso? Para igualar quem? Igualar quem, Os pessoal? denominadores. Os denominadores, quanto é menos 4 mais 1? Menos 3, né? Pronto, agora eu posso isolar x. Esse menos 3 meios vai ser dividido por 2. E quanto é que dá essa divisão de fração, pessoal? Na prática vai ficar o 3 vezes 1, vai ficar 3, e vai ficar o 2 vezes 2, 4. Essa é a resposta final. Pronto, esse está o exemplo mais difícil, onde no mesmo problema eu precisei usar as propriedades 3, 9, duas vezes, a propriedade 3, uma vez, e a propriedade 12, uma vez. Além de muita operação com fração. Muita operação com fração. Então, quem tiver dificuldade em algum desses conteúdos anteriores, é claro que vai ter dificuldade num problema mais complicado de equação exponencial. O último caso agora é um caso assim, ó. 49 elevado a x mais 7 elevado a x igual a 2. Nesse caso, aqui, não vai dar para igualar as bases. Por quê? Aparentemente, dois motivos. Aqui é base 7, aqui é base 7, aqui é base 2. Primeira dificuldade. E segunda, principal, tem uma adição aqui. Toda vez que tiver adição ou subtração, nós não aprendemos nenhuma propriedade para adição de potências. Entre as 12, não tem nenhuma propriedade para adição de potências de mesa base, por exemplo. Não tem. A gente aprendeu uma propriedade para multiplicação de potência de mesa base, mas adição não. Então, nesse caso, o método que a gente aprendeu até agora não serve. Então, tem que ser um novo método. E esse método a gente chama de substituição de variáveis. Em que consiste esse método? Consiste em perceber o seguinte. Tanto aqui, tanto na primeira potência quanto na segunda, a base não é 7, pessoal? 49 é o quê? Fatorando. É 7 elevado a quanto? A 2, né? Estou certo ou estou errado, pessoal? Concordam? Sim. Sim. Que propriedade eu posso usar agora aqui? Potência de potência. Potência de potência. 7 elevado a 2 elevado a x é 7 elevado a 2x. Só que a gente sabe que, na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. 2 vezes x é igual a x vezes 2, não é? O que quer dizer que eu posso fazer a potência de potência invertida também agora. Isso aqui também é 7 elevado a x elevado a 2. O que é que eu quero afirmar para vocês? Pode trocar de quê? De lugar, né? Os expoentes. Concordam ou não, pessoal? Tudo isso porque a ordem, propriedade combinativa, a ordem dos fatores, né? Não altera o produto. Estou certo ou estou errado, pessoal? Certo. Pronto. Então, fazendo isso aqui, eu posso reescrever isso aqui com 7 elevado a x elevado a 2
E repito todo o resto. 7 elevado a x mais 2. E agora, eu vou fazer uma substituição de variáveis. Todo mundo concorda que o 7 elevado a x está aparecendo 2 vezes? Estou certo ou estou errado? Certo. Então, eu chamo ela de uma nova variável, de uma nova letra. Qual letra vocês querem usar? T. Vamos lá? Oi? Qual foi a letra que você Pode sugeriu? ser um T. T. Aceito. T. T. Como é que vai ficar agora se eu substituir no lugar do 7 elevado a x, T? Vai ficar o quê? T ao quadrado, não é isso? Mais T igual a 2. Pessoal, que objeto matemático é esse? Uma o quê? Equação de Segundo grau. segundo grau. Eu trato de resolvê-lo agora. Como é que eu resolvo a equação de segundo grau? Passo todo mundo para onde? Para o mesmo lado, não é isso? E deixo o zero em um dos membros. É ou não é verdade? Quem está mais pode passar menos, não pode? Sim. E agora, quem é o A, quem é o B, quem é o C? Daquele formato A. A gente está acostumado com o formato AX ao quadrado mais BX mais C igual a zero. Só que a nossa variável agora é T, né? Agora é AT ao quadrado mais BT mais C igual a zero. Quem é A, quem é B, quem é C, pessoal? A é 1, Isso, B. B é 1 E C. e C é menos 2. Pronto. Então eu faço agora delta. Vamos lá. Delta. B ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 4AC. 4 vezes 1 vezes menos 2. 1 ao quadrado vai dar 1. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 1 vezes 2 vai dar 8. Delta vai dar 9. Qual é o valor de T agora, pessoal? Continuando com a fórmula. Menos B, né? Menos B, menos 1, mais ou menos raiz de delta, raiz de 9, sobre 2 vezes 1. Menos 1 para ter a raiz de 9, pessoal. 3, né? E 2 vezes 1 dá 2. Então, nós temos duas raízes, T' e T duas linhas. Quem seriam elas? Me ajudem? T'. Menos 1, mais 3 Menos sobre 1 mais 2. 3. E o T duas linhas? Menos 1, menos 3 sobre 2. Quanto é que dá menos 1 mais 3 sobre 2? Dá 2 sobre 2. Vai dar 1. A outra aqui, menos 1 com menos 3. Menos 4 sobre 2, que vai dar menos 2. Mas achamos o valor da variável T. E o problema começou com variável T? Não, né? Começou com que variável? Variável X, né? X. Porque a gente fez a troca aqui. Então, eu tenho que voltar para a variável X. Então, vamos lá? Ou seja, voltando agora. Se 7 elevado a x é igual a t, 7 elevado a x é igual a 1. Foi o primeiro valor de t que eu encontrei. E a outra? 7 elevado a x é igual a quanto? A menos 2. E resolvo agora duas equações exponenciais separadas. A primeira. Como é que eu faço aqui a primeira? 7 elevado a que número? Vai dar 1, pessoal. É uma propriedade que nós estudamos. A 0. Exatamente. Né? Porque 1 é o número 7 elevado a 0. Ó. Igualando as bases, base 7, x vale 0. Primeira solução foi encontrada. Agora a segunda. 7 elevado a x está dando um número o quê, pessoal? Negativo, não é? Vocês devem lembrar da aula passada que quando eu fiz o gráfico da função exponencial, por exemplo, 2 elevado a x, vocês estão lembrados que o gráfico deu mais ou menos isso aqui. E tinha o eixo x como assíntota, não é isso? Se aproximava do eixo x sem nunca o quê? Sem nunca tocar, né? Quem é a imagem dessa função, pessoal? Quais são os valores que y recebe? Me ajudem? Reais, positivos e não nulos.
Exatamente. Esse conjunto aqui. Então, pode o 2 elevado a alguém, se o y assume esse valor aqui, pode um número positivo elevado a qualquer outro dar resultado negativo, pessoal? Olhando para esse resultado aqui. Porque eu fiz esse gráfico, mas se eu fizer o gráfico da função 7 elevado a x, a aparência vai ser a mesma. Uma função que tem como assíntota o eixo x. Ambas passam aqui pelo 1, ó. O formato vai dar muito parecido das duas. E essa função 7 elevado a x também tem a mesma imagem. Reais positivos, não nulos. Reais positivos já é suficiente, né? Reais positivos. Conclusão, pessoal. Se 7 elevado a um número nunca vai dar negativo, aqui não existe valor de quem? De x que satisfaça essa equação. Então, das duas equações, só uma gerou resposta. Quem é o conjunto de solução do problema, pessoal? Formado por quem? Por que número? 0. Pelo número 0, um conjunto unitário. Se aqui eu tivesse encontrado uma outra, aí eu botaria a segunda solução aqui. Né? Se a segunda aqui tivesse dado, em vez de menos 1, tivesse dado 7, aí 7 elevado a x igual a 7, a x igual a 1. Aí teria a solução 0 e 1, por exemplo. Mas não é o caso nosso, tá? Só inventei agora uma solução. Pessoal, a questão da prova, a equação que tem na prova é desse tipo aqui, viu? Tá? É desse tipo aqui. Então, a equação da prova, você vai ter que fazer uma troca de variável. Como essa daqui. Uma substituição de variável. Tá? Na apostila, Professor? tem vários exercícios propostos. Faça o exercício da apostila. Pode perguntar, senhorita. Na hora de substituir o x, pode substituir por qualquer letra, né? Qualquer letra. O nome da letra não vai fazer diferença. Ok. E vai dar uma equação de segundo grau. Tem casos de substituição em que não daria uma equação de segundo grau. Vou dar um exemplo aqui bem rapidinho. Essa daqui, ó, é 2 elevado a x mais 5 vezes 2 elevado a x igual a 15, por exemplo. Deixa eu ver. 12, igual a 12. Pronto. Essa daqui você também vai fazer, só que agora você pode substituir direto, ó, essa aqui, ó. O 2 elevado a x aparece quantas vezes? 2 vezes, né? Chama de quê? Chama de quê? De uma nova variável, qual? Chamar agora a variável P. Vai ficar o quê? P mais 5P igual a 12. Agora deu uma equação de que grau, pessoal? Primeiro. De primeiro. P mais 5P dá o quê? 6P, não é isso? Então, P vale quanto? 2. 12 dividido por 6, P vale 2. Então, volta para a variável original, que é x. Então, se P vale 2, eu boto 2 aqui no lugar do P. Se 2 elevado a x igual a 2, qual é o valor de x, pessoal? Perfeito, acabou. Então, a substituição pode dar coisas de primeiro grau e pode dar coisas de segundo grau, tá? Então, a de primeiro grau é mais fácil. A de segundo grau exige que você trabalhe um pouquinho antes, como a gente fez nesse exemplo aqui, tá? Tem um exemplo desse no vídeo, certamente no vídeo 37, para quem assistiu, né? E na apostila tem vários exercícios propostos. Então, tentem fazer, que vocês não vão ter dificuldade na questão da prova. No chat aí, tem alguma pergunta que foi feita que eu não respondi, pessoal? Professor, Oi. eu posso sair? Eu vou precisar ir ali rapidinho na rua. Mas a aula terminou agora. Tá certo, professor. Tá? Então, tchau, senhorita. Pode sair à vontade, sem problema. Alguma pergunta sobre a aula? Antes da gente terminar? Podemos encerrar? Então, beleza. Então, vamos encerrar. Agradeço a presença de vocês. Espero vocês agora na quinta-feira para a nossa aula, onde vai ser abordada inequação exponencial. E na sexta-feira pela manhã, onde vai ser o CA.
para falar sobre as questões da P6. Tá certo, pessoal? Então, interrompendo a gravação. Gravação interrompida.